Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma entrevista da Jornada do Guerreiro. E hoje nós temos a honra de conversar com um comandante que vive diariamente o desafio de liderar homens e mulheres na linha de frente, em uma das áreas mais populosas e complexas de todo o estado. Capitão Marotti. Fala, guerreiros, fala, guerreiras. Capitão, obrigada por nos receber. A ideia aqui é extrair algo que serve tanto para o ambiente militar quanto o ambiente corporativo, inclusive com uma comunicação certa. Ela pode criar, né, uma segurança, eficiência, liderança de uma maneira bem assertiva. E quero te dar boas-vindas à Jornada do Guerreiro, no nosso 4º episódio, que vai falar hoje exclusivamente de comunicação. Seja bem-vindo, Capitão Fábio. Obrigado, Elaine. Obrigado, Paulo. Vai ser difícil chamar o Paulo de Paulo, né? Porque por vezes vai sair o cavaleiro aí. Obrigado, é um prazer enorme estar participando com vocês aqui. Boa tarde, guerreiros e guerreiras. Assisti os 3 episódios anteriores. Vai ser muito difícil a minha participação aqui, porque os 3 anteriores foram jogadores caros, né? Foram pessoas de peso aí, pessoas que realmente têm gabarito dentro da Polícia Militar, né? O Akira e também o Johnny e o Fernando, né? Que é o CEO aí, é o presidente do PUC-End. Então, vai ser pesado substituí-los, mas eu vou tentar fazer a altura aqui. Um prazer estar com vocês. Deus abençoe, uma ótima entrevista, se é assim que a gente pode chamar para nós. Isso, é o nosso talk. E aí eu chamei de Capitão Fábio, foi ali, mas Capitão Marotti, né? Puxa vida, Capitão Cavalheiro. Mas vamos lá. Durante essa semana, na Jornada do Guerreiro, a gente estudou a comunicação tática, né? Clareza, firmeza, escuta ativa, protocolos e principalmente a liderança pelo exemplo. E ninguém melhor do que um comandante de companhia para traduzir isso, né, para a prática. Então vamos começar. Vamos lá, Capitão Cavalheiro. Marotti, você já há longo tempo nessa jornada, né? Quando eu te conheci, já te conheci lá no primeiro de choque, né? Lá você já comandava pelotão, uma tropa extremamente gratificante de trabalhar, de se lidar, mas a gente sabe que as coisas ali, elas são um pouco mais complexas, né? Eu posso só ele mandar uma informação clara, uma mensagem transparente, ali a gente precisa de muito mais coisa para que realmente aquela belíssima tropa responda às nossas determinações, aquilo que vem do comando, né? A clareza foi sempre o tema dessa semana, né? E aí nós vimos que ao longo dessa sua jornada, você conseguiu comandar pelotões de radiopatrulha, você comandou tropas de força tática, comandou pelotão de rota, né? E hoje você desempenha com maestria a função de comandante de companhia, numa área extremamente populosa, né? Então, nós temos aí, dependendo da sua companhia, de Santo André, população flutuante aí de quase 1 milhão de pessoas que transitam pela área da sua companhia, né? Como que você faz, seu Marotti, passar uma informação do seu CGP, as suas viaturas ali dos subsetores, para que essa ordem ela realmente chegue na ponta da lança para realizar aquele planejamento estratégico que você fez, né? Porque eu sei que você lida com o indicador criminal. Como que você faz para que essa informação chegue de forma acessível e que eles realmente compreendam aquilo que você está passando para eles? Obrigado, Cavaleiro, pela pergunta. Só para situar, né? Não sei se todos são de São Paulo, mas a região que eu comando é a área central da cidade de Santo André. É uma cidade que fica na região metropolitana de São Paulo. E como o Cavaleiro disse, né, a nossa população estimada é de 400 mil, mas flutuante ela passa de 1 milhão. Os meus índices criminais, eles impactam não só a área do CPA M6, que é toda a região toda a região aqui do ABCD, MRR, mas também a região metropolitana toda do estado de São Paulo. Então, para ver a complexidade, né? Por volta de 124 homens hoje compõem a minha companhia. Acho que o primordial, Cavaleiro, é trabalhar com 3 pilares aí, né? Como você disse, o sargento, que vai ser ali o intermediador entre o comandante de companhia e a nossa tropa, ele precisa receber essa ordem, porque é com eles que nós falamos todos os dias, né, diariamente. A tropa também falamos, mas não de uma maneira tão de rotina assim, né? Então, nós precisamos ter objetividade
né, na nossa informação, na nossa mensagem ali, na nossa comunicação, né? Falar o necessário, né? Sem florear, sem ficar rodeando, enfim, tem que passar a mensagem que você quer, não pode gerar dúvida, porque se você gerar dúvida, a pessoa ela vai interpretar. E interpretando, ela pode interpretar de uma maneira que não é a sua, né? É a mesma questão do bom senso. Pedir o bom senso a uma pessoa, o nosso bom senso é um, da pessoa é outro, né? Então, quando você gera essa interpretação, você pode ter uma desconectividade entre aquilo que você queria e aquilo que realmente vai acontecer na ponta da linha. Passar uma sequência lógica, ou seja, aquilo que ele deve fazer, né? Os critérios que ele deve obedecer, as etapas que ele deve seguir para que aquela ordem ela seja seguida, para que aquela mensagem ou aquela missão que ele tem que desempenhar no dia a dia, seja ela uma missão de rotina ou uma missão extrema, como você citou no nosso caso da rota lá. Acho que não difere. No mundo corporativo, nós temos, acho não, né? Nós temos também que seguir esse espaço, porque senão nós temos empresas gigantescas que de repente nem estão no mesmo local físico, né? Nós temos filiais e etc., que se essa mensagem não for clara, se não for uma sequência lógica, vai ter quebra na informação. E aí nós não vamos ter a missão executada. E por fim, fazer uma checagem. Então, perguntar para aquele operador, para aquele sargento, para aquele cabo soldado ou para aquele colaborador, se nós estivermos falando em uma empresa, se ele entendeu a mensagem. Se for o caso, pedir para que ele repita aquilo que você disse, né? Ou solicitar para que ele fale aquilo que ele entendeu da mensagem que você passou, para que realmente nós tenhamos certeza que aquilo que você disse é aquilo que for compreendido e é aquilo que vai ser executado. Então, lembrando, né? Para nós, policiais, né? A comunicação ela não pode ser só técnica, né? A nossa comunicação pode sim ser uma questão de vida ou morte, né? Nós já vimos algumas ocorrências narradas no Copom, alguns áudios ouvidos aí no nosso centro de comando e controle, onde a mensagem não foi passada, as equipes não conseguiam chegar no local e nós tivemos aí policiais, infelizmente, aí com danos graves ou até com risco de morte por conta dessa comunicação que não foi passada clara, não foi seguida a sequência lógica, né? E por fim, é óbvio que não foi checado. Então, acho que esse é o primordial aí da comunicação com a tropa, para que você tenha aquilo que você passou, né, sendo executado na ponta da linha, aí, lá no chão da fábrica, né, como nós costumamos dizer. Além de ter essa questão lógica, essa sequência lógica também da comunicação, ela é muito importante, justamente porque a gente até brinca, né? As pessoas não têm a bolinha de cristal, né? E eu nem sempre vou entender aquilo que você está querendo me transmitir. Então, para evitar esses ruídos de comunicação, de ter uma demanda e de repente eu executar da forma B, porque teve ruído ali no meio, essa sequência lógica da informação ela é muito importante, que evitam os ruídos. E é igual aquela brincadeira de crianças do tal do telefone sem fio, né? Você traz uma demanda, um comando, chegou lá na ponta, não era nada daquilo que você tinha falado. Então, como você está garantindo essa sequência lógica para que você fale e lá na ponta, né, é muito importante. Que a comunicação também não é só a parte falada, né? A comunicação ela tem a parte verbal, inclusive a não verbal, e principalmente o ato de escuta, né? De como você está escutando, interpretando essa informação. Eu gostei que você trouxe essa sequência lógica para que as coisas, né, cheguem lá tal qual você realmente externalizou, verbalizou. Elaine, eu vou ter que confessar aqui, né? Não poderia vir para um bate-papo desse de tamanho calibre, já que nós estamos falando de guerreiro e guerreira, né? Sem estudar, né? E ontem eu vi em algumas aulas sobre comunicação, né? Que a comunicação, ela basicamente ela se divide em algumas porcentagens, né? 7% é a mensagem, né? Aquilo que você fala, a sua língua, a linguagem, etc. 38% é a entonação que você dá, né, a velocidade que você dá, as pausas que você faz, enfim, né? E 55% é o gestual. Então, realmente é muito além do que aquilo que é falado, né? A minha esposa, ela é terapeuta, né? E ela diz sempre, tudo não é aquilo que você fala, é do jeito que você fala, né? Às vezes nós passamos uma mensagem e por vezes as pessoas elas acabam cumprindo de uma maneira com maior excelência e etc.
E alguns outros comandantes vêm perguntar, né? Ó, Marote, mas bom, eu falei isso e não consegui, por quê e tal. Isso também não é do dia a dia. É lógico que isso é treinável, né? A comunicação, a expressão, ela é treinável, porém isso é fruto do dia a dia. Quanto mais nós executamos essa fala em público, esses diálogos com plateias de excelência, como temos aqui hoje, a sua comunicação ela melhora, porque o feedback também vem pesado, né? O Marote, no militarismo a gente leva isso tão a sério, né? A viatura de patrulhamento tático a gente leva tão a sério. Esse princípio básico da comunicação de checagem. Explica pra gente como que a gente faz quando alguém solicita uma placa de veículo na viatura, e o seu terceiro homem ou quarto homem vai fazer a checagem da placa. Como que a gente faz a conferência na prancheta? Então, basicamente, né, tanto quando se fala, quando é jogado para o Copom, né? O Copom, quando ele lança uma placa, né, ele anota e ele repete para toda a equipe. Ou seja, ele repete para que todos ouçam, para que todos tenham certeza daquilo que foi ouvido, daquilo que foi transmitido pelo Copom, melhor dizendo, né, e para que toda a equipe faça a checagem. Não só ele, mas também toda a equipe que está envolvida ali. O Cavaleiro falou dessa parte de pesquisas, né? Mas isso vale para tudo. Falar da rota aqui, né? Porque é um batalhão que tem um peso muito grande. Eu tive a oportunidade de ir por lá trabalhar junto com o Cavaleiro. Difícil dividir, né? Esse fardo aí, porque foi ali. A gente tinha excelentes profissionais. Desde a hora que sai do alojamento, a forma como você transporta os seus materiais, a forma como você vai colocar esses materiais na viatura, a forma que você adentra, enfim, tudo tem procedimento, não só na rota, mas em toda a Polícia Militar, mas na rota isso é exacerbado. Para quem já foi, teve a oportunidade de visitar o 1º Batalhão de Choque, né, o Batalhão Tobias de Aguiar, as rondas extensivas Tobias de Aguiar, sabe, né, do quão é levado a sério essa parte dos procedimentos, desde o alinhamento das viaturas no pátio, a limpeza das viaturas, equipagem, enfim, tudo tem procedimento. Então, e não é à toa que o batalhão ele é conhecido internamente e externamente, eu diria até fora do país. Tive a oportunidade de fazer uma viagem pela Polícia Militar num congresso, né, de contra-terrorismo na França, lá em Lyon. E quando eu falei o nome rota, eu falei, ninguém nem vai saber do que eu estou falando aqui. Nós tínhamos ali vários países representados e muitos deles conheciam a rota, né? Conheciam o 1º Batalhão de Choque, para ver como essa doutrina ela é sedimentada, mas é óbvio, é sedimentada todos os dias por todos os seus integrantes. Isso tem que ficar bem claro, né? Todos têm que estar compromissados com essa parte aí da comunicação, enfim, dos procedimentos. Uma noite, durante essa semana a gente conversou a respeito de ordens mal dadas, ou então de mensagens incompletas, e boa parte dos textos nos mostraram que isso é uma falha na liderança. Na sua visão, o que é o principal erro que o líder ele comete ao comunicar ordens? E o que você faz para prevenir esse tipo de erro na sua companhia? A partir do momento em que essa ordem saiu de você e depois ela vai sair do sargento em direção ao resto do efetivo. Cavaleiro, eu entendo que assim, a ordem, né, quando ela é transmitida, eu li também que comunicação não é aquilo que eu falo, é aquilo que as pessoas entendem. Né? Então, nós voltamos naquele ponto anterior sobre a checagem, né, sobre aquilo que foi entendido, sobre aquilo que a pessoa realmente assimilou daquilo que foi falado. Então, eu acho que o maior erro do líder é ele imaginar que ele foi claro. Não sei se a gente pode chamar isso de soberba, de ego, de repente, mas imaginar que por ele estar num grau de liderança, um CEO de uma grande empresa, um diretor de uma grande empresa, ou nós, né, oficiais da Polícia Militar, que estamos nessa parte de gestão da nossa gloriosa Polícia Militar, imaginar que você foi claro sem fazer essa checagem, sem realmente perguntar para o policial. Né? Então, a ordem ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva. Mas não basta ser clara e ser objetiva. Nós temos que fazer essa checagem, temos que perguntar, né? E conferir até a missão, né? Por exemplo, aqui na minha companhia, eu tenho alguns bairros, são 14 bairros na minha companhia, mas por óbvio, o bairro que mais me chama a atenção por índices criminais e por tudo aquilo que envolve é a área central da cidade de Santo André,
né? E, por vezes, eu dou uma ordem e vou conferir em loco. Ou seja, vamos lá colocar a bota no chão, né? Lá no chão de fábrica, ver se aquilo está sendo executado da maneira como você solicitou. Se não foi, também é importante, né? Fazer aquela parte de checagem com quem você transmitiu a ordem. Que, de repente, é o que a Elaine falou. Aconteceu o famoso telefone sem fio. Você passou uma ordem para o sargento, ele interpretou de uma maneira ali que não era e passou da maneira que ele entendeu para o cabo soldado que iria executar. Então, de repente, a falha não está no cabo soldado, está na maneira como ele recebeu aquela ordem. Então, perguntar, né, fazer essa checagem com quem recebeu a ordem e também ir lá em loco e ver se a mensagem, se a missão está sendo executada da maneira que você planejou. E óbvio, né, fazer a escutativa, muito importante, né? Ouvir aquilo que as pessoas têm sobre conhecimento daquilo que estão fazendo. De repente você dá uma missão para aquela pessoa, imaginando que é a melhor maneira de executar aquela missão. Porém, nós sabemos que isso aí é muito dinâmico, né? As coisas na rua, nas empresas, enfim, ela é muito dinâmica. Então, o policial ou o seu funcionário, ele vai dar uma devolutiva melhor de executar aquela missão. Só que, para isso, você, primeiro, tem que querer ouvir, né? Tem que querer escutar aquele funcionário, aquele militar, aquele cabo-soldado ou sargento, né? Fazer essa escutativa e permitir que ele faça da maneira como ele está falando, para que a coisa, de repente, flua da maneira mais melhor, né? Para que a missão seja executada da melhor maneira possível. Eu falo demais, se eu estiver falando muito, vocês me cortam aí. Não, tá excelente. A gente está aprendendo bastante. Trouxemos o senhor justamente para o senhor falar. Oi, Elaine, no hospital, né, meu? Você trabalhou bastante tempo na área da saúde, né? E isso terminava acontecendo muito com vocês também, por vezes uma ordem que vinha da diretoria do hospital ou que vinha da enfermeira-chefe, até chegar na última ponta lá. Vocês tinham problema com esse tipo de ruído na comunicação? Então, na saúde, isso é algo que a gente tem que estar extremamente atento, porque nós temos ali como o maior objetivo é salvar vidas, Sim. né? E, inclusive, dentro dos hospitais, a gente tem o que a gente chama de protocolo de segurança do paciente. E um desses protocolos é a comunicação. A comunicação, primeiro, para eu confirmar se o paciente é ele mesmo, né? Para que eu não, de repente, eu vou administrar uma medicação, mas eu estou administrando no paciente correto? Então, eu já começo com vários protocolos para eu garantir se é o paciente certo, se eu vou fazer, de repente, uma cirurgia no membro correto, no órgão correto. Tudo isso faz parte da comunicação, mesmo que seja escrita, mesmo que seja laudada. A forma que eu estou entregando um plantão, ou eu fiz uma visita à beira-leito de um paciente, tive uma conversa com ele, tive um combinado, eu tenho que escrever todos esses detalhes, não só falado, mas como escrito, para garantir que tenha continuidade da informação, continuidade do atendimento, para que toda a equipe saiba o que está acontecendo com todo mundo, o que aconteceu durante o dia, o que tem que continuar durante a noite, o que continua no final de semana. Então, a comunicação acabou tendo como um protocolo prioridade para que eu garanta a segurança dos pacientes, para que eles saiam ali sendo tratados, medicados, enfim, da melhor maneira que eles puderem, com segurança. Então, existem sim ruídos de comunicação, existem pessoas que esquecem de anotar aquilo que foi combinado, vou passar o plantão, se vire, tá, mas e aí, esse paciente recebeu a medicação ou não recebeu? Ele se alimentou ou não se alimentou? Ele já fez uma cirurgia ou não fez? Então, e é por isso que existem muitos erros de medicação, inclusive, já é um dado da OMS, 80% das mortes estão relacionadas a erros de medicação, mas a maioria desses erros da administração errada, por exemplo, ou a falta de, ou uma dosagem duplicada, né, uma superdosagem, que eu acabei de fazer a medicação, fui embora e não avisei. Aí lá vem o capitão Cavalheiro e faz a medicação de novo, dá uma intoxicação hepática, enfim,
N coisas. Por quê? A comunicação não foi realizada. Então, a morte decorrente de erros de medicação, quando você vai a fundo na raiz do problema, você vê, faltou o quê? Comunicação. A comunicação escrita, a comunicação falada e até a comunicação que eu digo etiquetada, né? De ter ali, o que é isso? Isso aqui é um frasco de soro, isso aqui é álcool, isso é metanol, que também é uma forma de comunicação, né? De identificação do que é cada coisa, o nome daquele material, o nome daquele medicamento, nome desse alimento, a pessoa é alérgica, não é? Então, eu tenho que ter uma plaquinha escrita. Então, são várias formas de comunicação que ela tem que acontecer para que tudo saia de forma perfeita. Então, o hospital é o local que mais trabalhamos comunicação em todas as suas formas. Mas acontecem, sim, alguns erros aí, não é à toa que 80% das mortes estão relacionadas aí, como eu falei, erros de medicação decorrentes da falta de comunicação. Eu acredito, Elaine, que tem alguns protocolos, né, alguns passos a serem seguidos, né, e é óbvio que conforme nós vamos avançando na carreira, esses passos eles vão ficando mais sedimentados e nós conseguimos fortalecê-los, né? Então, a estrutura mental, né, de uma boa comunicação, de uma boa ordem, né, ela passa pelo quem, o que, como, quando e por quê. Se você seguir sempre esses passos, né, a tendência de que você tenha um ruído na comunicação diminui bastante. Então, óbvio que a gente, por vezes, por mais precária que seja a análise feita ali, é sempre importante seguir protocolos, né? Não existe missão confusa, né? O que existe é uma ordem mal dada, mal executada, mal falada ali, né? Então, eu vou muito nesse caminho aí. Não adianta quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde só eles, né? Não, quando ganha, ganhamos todos e quando perdemos, perdemos todos, né? Temos que fazer uma avaliação daquilo que poderíamos ter feito melhor. E você trazendo isso está relacionado àquela sequência lógica, né? Sim, sim. Quem, como, por quê? Então, existe a sequência lógica para garantir que essa comunicação ela chegue lá no final, tal qual ela foi enviada, né? Exato, exato. Elaine, eu gosto muito desse aspecto da padronização, né? Algumas pessoas acham que a padronização ela termina deixando as coisas um pouco mais travadas. Muito pelo contrário, né? A padronização ela te traz uma libertação, né? Ela te dá uma liberdade, ela te dá uma segurança muito grande. Porque quando está padronizado, todo mundo, todo mundo sabe exatamente o que deve ser feito, né? E na Polícia Militar isso acontece bastante, até mesmo as nossas comunicações, a nossa rede rádio, a gente não pode falar de qualquer forma, existe toda uma metodologia, tem toda uma padronização. Nós utilizamos alguns acrônimos aí para que todo mundo tenha a mesma informação, principalmente em casos extremamente graves, né? Morote, você acredita que essa padronização ela pode ser levada também para dentro das corporações, dentro do mundo executivo? Imagina, quando um CEO de uma empresa fala pro gestor dele, fala, ó, nós temos uma urgência em entregar esse produto. O meu financeiro, ele interpreta da mesma forma, o meu marketing ele interpreta da mesma forma, o meu vendedor, ele está entregando ele compreende da mesma forma. Você acha que isso pode ser levado para o executivo também? Acredito que plenamente, Cavaleiro. Se cada área da empresa usar uma linguagem, né, eu acho que a missão ela falha antes mesmo dela começar. Então, você não vai ter aquela mensagem que você queria transmitida da maneira como você queria. De repente, você recebe uma mensagem e sequer sabe o que é que está sendo feito, né? Então, por vezes aqui, a gente vê que nas tropas especiais isso é muito mais sedimentado, mas por vezes nós temos que corrigir alguns protocolos de fala, né, junto ao Copom, de equipes no Copom. Então, a gente tem o código universal, né, o código Q que nós usamos na Polícia Militar, e por vezes as pessoas elas querem fazer adaptações. Então, essas adaptações elas são muito ruins, porque a pessoa ela adapta para ela, mas ela, como dizem, né, ela não combinou com os russos, né? Então, assim, ela não sabe se a outra pessoa ela vai entender da mesma maneira que ela quis transmitir, né? Então,
quando você tem essa comunicação falha, né, quando você fala uma língua própria, né, a operação ela falha antes mesmo dela começar. Porque o princípio que é estabelecer ali aquilo que vai ser feito, da maneira como vai ser feito, aqueles protocolos que nós passamos, ele já vai falhar. Então, como que você vai executar uma boa operação se você sequer consegue passar a mensagem que você quer? E na empresa é a mesma coisa. Você deu alguns exemplos aí, né? O exemplo do financeiro e etc. É óbvio que, de repente, a gente tem uma mensagem, né? Uma fala ali, uma língua mais coloquial e etc. Mas isso tudo tem que ser estabelecido, né? As pessoas têm que estabelecer padrões, estabelecer protocolos, seguir esses protocolos para que a coisa ela flua da melhor maneira possível. Concordo com você quando você disse que os protocolos, né, os padrões, eles engessam, eles não engessam de maneira alguma, né? Os protocolos, na verdade, eles permitem que você execute a missão sem precisar perder tempo com aquilo, que é uma coisa simples, mas que se você não tiver estabelecido, se você não tiver um padrão, você vai perder tempo. E lembrando, né, tanto no mundo corporativo, quanto na polícia militar, quanto na parte hospitalar, na parte da Elaine, tempo é vida, né? Acho que na parte da Elaine, tanto quanto nós aqui, né? E na empresa também, né? Falando de uma empresa de mercado financeiro, se é para comprar, se é para vender, uma ação, outra ação, você teve um ruído na comunicação ali, a pessoa foge do protocolo, pode ser um start ali, né, um delay muito grande entre a pessoa fazer aquilo que era necessário e perder aquele time. E perder o time vai perder dinheiro. Então, isso é extremamente complicado. Então, quanto melhor o protocolo, quanto mais ele estabelecido, tanto na polícia militar quanto no mundo corporativo, é primordial que as pessoas falem a mesma língua, usem os protocolos para que caminhem todos no mesmo sentido, né? Que a missão seja executada da melhor maneira possível. E a gente falou do financeiro, né? Mas quanto mais temos esses protocolos, esses processos padronizados, além da liberdade e autonomia para muitos, né? A gente também traz redução de custos. É um local ali que eu já vi na minha própria trajetória eu acabei trabalhando com instituições hospitalares e eu fazia implantação de processos e tudo mais dentro de novos hospitais. E eu via que a falta da padronização de um protocolo instituído, a gente escoava dinheiro. E um dos meus cases aqui, só padronizando o processo, otimizando o fluxo ali e melhorando essa questão de comunicação entre um setor e outro para agilizar o tempo, não só a questão do tempo ganho, otimização de tempo, só numa padronização de um único setor, a gente teve uma redução de custo de 1,5 milhão. Olha só. Ou seja, a gente tinha 1,5 milhão dentro de casa sem enxergar, só com padronização. Então, era uma torneira aberta escoando pelo ralo. Liberdade, tempo ganho, otimização de comunicação, de processos e ainda de dinheiro, né? Então, como a gente vê como é importante e como a comunicação ela se relaciona com várias áreas, né? Exato. E aí a gente trouxe aí a comunicação, né? Falando de clareza da comunicação, da importância dela ser projetada de uma maneira clara, objetiva, mas agora também é a parte da gestão emocional da comunicação, né? A gente fala aqui da mente de combate, da pressão e uma ocorrência que tem uma alta complexidade, o estresse está lá no alto, pressão. Qual que é o protocolo de comunicação que você considera que é inegociável para evitar falhas nesse ambiente caótico, muitas vezes? Ela deu uma travada, tá? Só para você saber, mas eu consegui compreender o primordial da mensagem. A comunicação nessa hora do estresse, primeiro, não adianta, no meio do caos, a sua ordem também ser um caos. Eu acredito que nos últimos dias ainda foi um pouco mais procurado esse filme, né, o Tropa de Elite, e tem uma hora do filme lá, né, e o Capitão Nascimento ele fala, né, o pau pode estar comendo que você vai operar no 12/8. É óbvio, né, que é complicado, mas nós temos que treinar para que isso seja executado dessa forma, exatamente assim, né? Então, a mensagem, ela tem que ser curta,
né? Ela tem que ser direta e com palavras pré-definidas, né? Mas sem entrar no caos, sem entrar naquele estresse. Então, eu vou usar um exemplo aqui, se me permitem, né? Teve uma ocorrência em que eu participei enquanto estava na rota, uma troca de tiros na área, na zona oeste da capital, ali no bairro do Morumbi, onde sequer tiramos as pistolas do coldre, a troca de tiro ela foi toda de fuzil, né? E talvez não, né? Só estamos, eu aqui, né, e a equipe que estava comigo só está viva por conta dos protocolos muito bem estabelecidos. Porque eu me recordo que um dos disparos proferidos lá, né, dados pelos indivíduos, pegou o vidro da frente da viatura, o para-brisa da viatura, pegou o encosto de cabeça, o meu encosto de cabeça, pegou o encosto de cabeça do quarto homem, aquele que fica logo à retaguarda do comandante de equipe, e saiu pelo vidro traseiro. Para quem já, né, é praticante do tiro ou sabe o que é um tiro de fuzil, muito provavelmente nós não estaríamos aqui se não fossem os protocolos estabelecidos, né, de procurar um abrigo na viatura, mesmo que precário, que é a coluna da viatura ali, né, manter uma distância de segurança, enfim. Então, volta naquele primeiro tópico, né? Comunicação não é só o que é dito, não é só a fala. Também é o gestual, também é a entonação, mas é óbvio que no momento de caos, você não pode entrar naquele caos para transmitir a sua mensagem. Você tem que tentar ser claro, tentar ser objetivo, né, sereno, porque senão as pessoas que já estão sob estresse, aquilo vai explodir como um vulcão em erupção, né? O caos, ele sempre procura um comandante. Então, nós precisamos, né, que essas pessoas, esses gestores, essas pessoas das grandes empresas, né, ou os nossos comandantes sejam esse comandante, né? Então, no caos, num podcast anterior, vou pedir desculpa aqui, cavaleiro, que eu não me recordo qual dos três foi, eu acho que foi com a Akira. Foi dito, né? Não tem vácuo no poder. E é exatamente isso, não tem vácuo no poder. A gente já viu, eu já vi algumas cenas aqui, a gente ficou sabendo de ocorrências em que o comandante travou. E quem que comandou aquele aqui? Foi o motorista. Por quê? Porque a liderança, ela pode sim ser trabalhada, mas a liderança é algo que aflora ali, né, no momento desse. Então, a pessoa ela já era líder, né? Então, se no momento desse você não souber o que fazer, eu ouso dizer aqui que você não está pronto para ser comandante, né? Naquela hora ali, se eu travasse, se eu me escondesse atrás, baixasse ali, enfim, o que seria daquela ocorrência, né? Então, eu citei um exemplo aqui de uma ocorrência sob estresse, mas eu acredito que o primordial é exatamente isso, né? É você ser claro, ser objetivo e não entrar nesse caos. Ter palavras ali pré-definidas, voltamos lá na parte de padronização, porque nessa hora, o cavalheiro que é exímio instrutor de tiro, sabe, nós vamos executar aquilo que nós treinamos. Se você não treinou, a gente chama na polícia do NHS, né? Que é na hora sai. Mas na hora sai o quê? O que vai sair? Na hora vai sair o que sair, né? E nem sempre vai ser o melhor. Por isso é importante treinar. Nós dizemos nos nossos campos aí de treinamento que o suor, ele poupa lágrimas, né? E é exatamente isso. A gente soa bastante, né? Sua bastante no treino aí, nos campos de treinamento, para não deixar a lágrima nos campos de combate. A liderança, o time, ela sente, né, o líder. E aí, se ele não demonstra segurança, não tem o tom de voz correto para usar naquele momento, o time vai ficar inseguro e não vai ter a entrega. Então, a gente trouxe no início, né, da comunicação, que é a falada, a não verbal, tom de voz, né, entonação. E no caos, você tem que demonstrar que a segurança, né? Exato. Vamos lá, gente, firme e forte, vamos seguir. A gente já tem um processo, né? Um protocolo padronizado, já sabemos o que temos que fazer. E agora esse tom de voz, ele é muito importante para transmitir essa segurança, para ter o controle emocional ali, né? Então, é bem legal o que você traz e as experiências também que corroboram, né, esses conhecimentos. A gente tem que manter, né? Manter o raciocínio, manter o tom, o foco, quando tudo está um caos ao seu entorno ali, né? Você tem que ser como se fosse a escuridão, né? E vem aquele feixe de luz
sobre você ali e tem que ser daquele jeito, né? Nós nos preparamos para isso, é nesse momento que os comandantes eles afloram, né? Eles realmente mostram quem eles são. Elaine, eu não te falei, mas além de falar muito bem, de se comunicar muito bem, ele ainda joga bola ainda, acredita? Oxe, Poxa, todo mundo aqui que está passando, né, na Jornada do Guerreiro, tem bastante atividades, bastante especialidades fora do pessoal, corporativo, né? o pessoal é meio versátil, viu? O pessoal é bem versátil mesmo, né? Nós temos que nos manter ativos, né? Faz Sim. 45, 44 anos, né? Que eu tô tentando aprender a jogar bola. Às vezes a gente encontra alguém pior que a gente, aí a gente acha que é bom, igual o Cavaleiro. Tive a honra de dividir o campo com o Cavaleiro aí. Esse ano foi um ano não muito bom para o nosso time, né, Cavaleiro? Mas sigamos. A gente vai continuar. Aproveitando esse gancho, né? Perguntar para você um pouquinho a respeito do feedback de confirmação, quando você está no campo, quando você está na companhia, que você termina transmitindo uma ordem, ou que dentro do campo, como nosso capitão do time de futebol lá, você pede para a gente realizar determinada estratégia. Como que você vê esse feedback e confirmação de entendimento? E como que você compreende esse aspecto da escuta ativa, né? Quem ouve bem se comunica bem, né? Não tem como a gente se comunicar bem se a gente não for capaz de ouvir o que as pessoas têm a dizer, né? E como a gente brinca, né? O pátio fala, né? O pátio fala o tempo inteiro. De longe, quando a gente passa a observar as pessoas, nós conseguimos notar o que a informação que elas estão nos transmitindo, às vezes sem falar nada, né? Quando o pelotão está em forma, você vai falar alguma coisa para o pelotão. Você olhar na cara do pelotão assim, o pelotão está te mandando uma informação Exato. sem abrir a boca para falar nada, né? Como que você vê esses dois aspectos? É, eu acho que assim, Cavaleiro, nós já tivemos, eu tive, você também teve, né, comandantes, né, em que a gente ouve aquela célebre frase, né, você não está aqui para pensar, né, só executa. Acho que isso é um erro enorme. É lógico que nós sempre passamos a ordem da melhor maneira que nós encontramos e da melhor maneira que nós achamos que aquela ordem para cumprir determinada missão. Porém, as nuances que envolvem a atividade operacional, seja militar ou seja numa grande corporação, é um mecanismo vivo, né? Um organismo vivo ali, aquilo ali. Então, de repente, o policial está sentindo ali na ponta da linha, lá na execução da tarefa, que a ordem que foi dada não é a melhor maneira. De repente, você estudou, né? Você planejou, analisou e executou de uma forma, mas a rua mudou ali, o organismo ele está vivo, ele está em transformação, e o policial te traz uma informação. Você está pronto para ouvir? Nacional, né? Onde nós vamos ouvir aquele operador e vamos adequar para que todos ali se sintam integrados naquela missão. Quando você ouve o operador, quem está em volta, você falou do pelotão, né? Então, quando alguém do pelotão, seja o policial mais antigo, seja o policial mais recruta, né? Ele fala com propriedade, óbvio, com técnica, com aquilo que ele observou e passa uma informação, aqueles que estão à volta, né, à sua volta ali, estão ouvindo aquele detalhe, eles acabam entendendo que todo mundo tem voz, todo mundo pode participar da decisão. É óbvio, o comandamento é seu, a ordem de comando é sua, o planejamento é seu, e você vai dar a voz ali para a missão. Porém, ouvir aquelas pessoas que vão executar e, de repente, moldar naquilo que elas trouxeram de informação, isso acaba juntando, acaba agregando, acaba deixando o grupo ainda mais coeso. Né? Quando você simplesmente executa, não ouve, né? Não quer ouvir, né? Ou simplesmente ignora aquilo que foi dito, isso aí pode transformar o time, pode ruir o time ali, né? Você pode rachar a equipe. Né? Então, falando do time de futebol, para nós fugirmos um pouco aqui, né, das nossas missões e etc., né? Você passou uma determinada tática ali, né? Vamos jogar de tal forma, etc. Mas o outro time, ele também vai ter a tática dele. De repente, aquilo que você planejou não se desenha no campo. E alguém traz essa informação, você não ouve e continua executando, a chance do fracasso ela é bem grande. Quando você ouve e internaliza e até multiplica essa informação aí, né, retransmite para a sua equipe ali, adequa, acho que isso é importantíssimo.
Então, ouvir aquelas pessoas que estão ali executando, operando no campo de batalha é primordial. Essa escuta ativa, ela é fundamental para o sucesso nas operações. E, Capitão Marotti, você comentou, né, no início da nossa conversa que você trabalha, que você comanda uma área aí extremamente populosa, diversa. Como que você adapta essa comunicação para lidar com os moradores desses locais, comerciantes, até os líderes comunitários, outros jovens, sem perder esse padrão tático, né? Esse padrão da sua área? É óbvio que falar com a população não é igual falar com os militares, porque assim, ali eu não posso dar uma voz de comando, né? Por vezes eu adoraria, né? Mas nós não podemos, né? Então, essa escuta, ela é importante porque são eles que são os nossos clientes. São eles que são, é para ele que trabalhamos, né? Sempre que eu vou até aos meus policiais, nas preleções, né? No briefing ou no debriefing, né? Eu gosto de frisar muito, né? Vocês não trabalham para mim, não trabalham para o comandante do batalhão ou para o comandante geral, não. A gente trabalha para a população. É para ele que nós trabalhamos, é eles que têm que sentir, né, que nós estamos fazendo o nosso melhor. E ouvi-los também. Então, até essa parte de feedback, né, de escutar deles como que está o policiamento. Porque, por vezes, nós demandamos um policiamento em determinada região, só que as pessoas vêm e elas falam, "Ô, capitão, eu não estou vendo polícia lá." E aí, por vezes, você se coloca em xeque, né? É óbvio que ouvir uma reclamação, ouvir algo, né, que você não quer, não é gostoso, né, não é salutar, né? Aliás, salutar ele não é gostoso, né? Não te traz uma sensação positiva. Mas também, né, voltando os podcasts atrás aí, são nos erros que nós crescemos. É ouvindo aquilo que não se quer que você cresce. Porque se está tudo mil maravilhas, você vai achar que está tudo bem, vai continuar executando da mesma maneira, vamos embora. Só que de repente não está tudo bem, né? E você só não teve esse feeling de escutar, de ter esse feedback daquele seu cliente. Então, no mundo corporativo, a mesma coisa. As empresas, as pessoas aí envolvidas nas empresas, de repente tomam uma decisão de venda, de entrega, de logística e etc., e não ouvem o cliente. Por isso, essas pesquisas de satisfação, elas são tão importantes, né? Óbvio que, por vezes, elas são exacerbadas e etc., mas, por vezes, elas trazem ali o sentimento daquela pessoa que foi afetada, né? Quer seja pela logística, pela entrega, pela maneira como foi entregue aquele produto, né? Então, ouvir esse cliente final, ter esse feedback, uma pesquisa de satisfação, uma conversa, um bate-papo, mesmo que seja bem precário ali, né? Só para realmente ter aquela primeira impressão, aquela impressão de bate-pronto ali que a pessoa teve, ela é fundamental, porque ali sim você vai ter a resposta se aquilo que você planejou, aquilo que você determinou está sendo executado e principalmente se está rendendo os frutos que você deseja, né? Porque pode estar tudo certo, você passou uma ordem clara, ela foi cumprida da melhor maneira, né? Ela está sendo cumprida ali, a pessoa entendeu, ela está cumprindo da melhor maneira, mas ela está surtindo o efeito que você quer? O cliente final, ele está satisfeito com a sua entrega ou não? Ou você precisa adequar alguma coisa nesse processo? Isso é importante você perceber, né? E só vai ter isso com o feedback do seu cliente final. Maravilha. Marotti, como comandante de companhia, ele realiza diversas reuniões, né, quinzenais. O pessoal do consegue, né? Uma vez por mês, mensal. Uma vez por mês, estou falando. Exato. Última segunda-feira de todos os meses. Então, eles fazem uma reunião mensal com os representantes da comunidade. Então, as mais diversas classes representativas. Então, ele tem muita experiência nesse contato com a sociedade, né? Não é só realizar o planejamento do que o policiamento vai fazer. Ele termina resolvendo muito mais coisa que, por vezes, nem é culpa da polícia militar, nem seria a polícia militar que tem que resolver, mas territorial e termina desenrolando. Os conselhos de segurança, né, eles foram criados lá no governo do Franco Montoro, né, há bastante tempo atrás, foi um anseio da própria população. Por vezes a população ela não participa desse grau de decisão, isso é lamentável, né, porque
Quanto maior a participação, melhor vai se tornar. Mas é exatamente isso que o Cavaleiro falou. Por vezes nós recebemos demanda lá que não são nossas, e aí volta naquilo que nós falamos, né, que é o feedback. De repente a pessoa ela tem uma ideia da sua empresa, né, voltando para o mundo corporativo aqui, que você consegue explicar nesses momentos. Só vai tirar da cabeça dela se você passar a ideia verdadeira. Com a polícia não é diferente. Por vezes as pessoas vêm lá e as dúvidas mais básicas, as pessoas às vezes não têm essa noção. Mas por quê? Porque não tem esse conhecimento. E ali nós conseguimos reverter, ou pelo menos passar os dados que nós desejamos ali, a verdade que cerca aqueles dados. Tem muita desinformação, tem muita coisa por trás de algumas coisas que nós passamos, né, nas reuniões do Conseg, desinformação, informação inverídica, e aí, ao invés de nós termos uma comunicação clara, nós temos esse ruído. E no ruído, a ideia, a notícia ruim, ela vende muito mais do que a notícia boa. Nós sabemos disso, né? Cerca de 7 a 10 vezes mais você propaga uma notícia ruim do que o que você propaga uma notícia boa. Então, isso alcança muito mais pessoas. Então, reverter isso é bem complicado. Mas continuamos firmes do processo. É isso aí. O Manotti, a gente acredita que, por vezes, né, na maior parte das vezes, as atitudes, a sua postura, a forma como você se apresenta, fala muito mais que 1 milhão de palavras. Por vezes você está falando, mas quando as pessoas olham para você, seu policial olha para você, ou o cidadão ele olha para você, ele não acredita em nada daquilo que você está falando, para de fato transmitir aquilo. Você teria na sua carreira algum momento marcante onde apenas com a sua postura você conseguiu transmitir uma informação, uma comunicação bem forte? Sim, aqui em Santo André, certa feita, comandando o pelotão de força tática, né, do extinto 41º Batalhão, eram 2 batalhões aqui em Santo André, e nós tivemos uma ocorrência de gravidade, né, onde o pelotão ele foi afetado, e muito mais do que palavras, os policiais ali precisavam de exemplos do norte a ser seguido, onde o time ali ele estava em xeque entre continuar ou ceder às pressões do jeito que a coisa estava se desenhando ali. E naquele momento você tem que se impor, né, Cavaleiro? Você tem que se impor não no sentido de ser alguém autoritário, não é isso não, mas você tem que se impor pelo exemplo. É exatamente isso que você falou. Então, ó, eu vou fazer isso aqui, né? Porque é o certo a se fazer. E aí vocês decidem aquilo que vocês querem fazer, né? Entre desistir ou continuar tocando. E é óbvio que quando você olha no olho do policial, quando você olha no olho do seu colaborador e você passa a verdade, ele entende que ele tem a confiança em você. Então, ele sabe que seguir não é uma opção, é o melhor caminho, né? Agora, é óbvio, você precisa ter essa verdade, você precisa passar essa sinceridade para que a pessoa ela entenda, para que ela siga o líder ali, siga o comandante, siga o CEO, siga o diretor, etc., né? Às vezes, o comandante ele não precisa nem falar, basta o exemplo, né, visível da sua conduta para que as pessoas elas sigam aquilo que ele está falando. Mas, de novo, né, você tem que ser verdadeiro naquilo que você fala, né? Se você fala uma coisa e faz outra, tudo está sendo observado. A tropa e a empresa, ela é uma esponja, né? Ela está absorvendo ali aquilo que você está transmitindo. Se você não tiver propriedade naquilo que você fala, muito provavelmente as pessoas, você pode ter surpresa, puxada de tapete, enfim, falar uma coisa, as pessoas fazerem outras. Então, essa sinceridade e essa parte de comandar realmente pelo exemplo, ela é fundamental, né? E o exemplo, a gente sempre, eu não me recordo muito bem a frase, né? Mas as palavras convencem e o exemplo arrasta, acho que é isso, né? Então, é exatamente isso, né? O seu exemplo arrasta. Arrasta tanto para o bom quanto para o mal. Nós também tivemos exemplos negativos aqui na nossa fala, né? E esses exemplos, eles também arrastam, infelizmente, né? Então,
Essa coisa de transmitir esse conhecimento com o seu exemplo, ele é fundamental. Eu li um livro uma vez onde falava que um vice-presidente de um banco, ele rodava os bancos ali, os filiais, né? E quando ele chegava no banco, a primeira coisa que ele fazia, ele andava pela agência e procurava um papel no chão. Ele já tinha uma idade avançada, né, cerca de 70 anos, então abaixar para pegar o papel já era um ritual. E ele fazia esse ritual parecer ainda mais penoso, para que todos à sua volta ali no banco percebessem o que ele estava fazendo. Então ele abaixava, pegava aquele papel, procurava uma lixeira perto dele ali para jogar aquele papel. E aí a pergunta que fica é: o vice-presidente, né, de um banco, ele precisa abaixar para pegar o papel? Não tem vários funcionários, mas a ideia que ele queria transmitir qual era? Se eu, vice-presidente, posso abaixar para pegar esse papel, imagina vocês. E pior, né? Por que vocês não fizeram antes de eu chegar aqui e ter que vir eu aqui para baixar e pegar esse papel? Esse livro, ele é fantástico e essa coisa marcou demais a minha percepção sobre liderança, né? E comunicação também, né? Porque não deixa de ser uma comunicação. A gente falou que comunicação não é só falada, né? A comunicação que eu mais gosto é o ato de escutar, porque o ato de escutar você consegue receber muitas informações, muitos dados, você consegue analisar, entender e entregar muito melhor de outras maneiras de comunicação. Mas, para mim, a mais importante é a comunicação que não é a falada, que é ouvida, né? E, lógico, a postura, o exemplo, né? Isso que você trouxe aí do vice-presidente é fantástico ali, que é a comunicação não falada, né? Mas você vê, né, Elaine, como que as pessoas, por vezes, elas têm dificuldade em ouvir, né? Hoje eu estava com a minha esposa fazendo compras, né, e ela teve ali um desentendimento comercial. E eu tentava explicar alguma coisa de maneira técnica, porque o nosso dia a dia é resolver problema, né, cavaleiro? O nosso dia a dia é isso aí, né? E a pessoa simplesmente ela não ouvia. Então eu tive que falar para ela, ó, se eu falar e você falar, ninguém vai ouvir ninguém. Então se você quer falar, fala o que você quer, só que quando eu estiver falando, você tem que me ouvir, que é a tal da escuta ativa. Ouvir querendo ouvir, não ouvir, não, fala aí que, né, eu vou tocar o, né? Então, não, ouvir querendo ouvir realmente, entendendo aquilo que a pessoa tem para dizer. Então, eu acho que isso é fundamental, como você colocou. Manote, te agradecer pela presença, te agradecer pela profundidade da sua conversa. Você deixou claro para a gente aqui que comunicação não é só transmitir informações, mas é transmitir segurança, é criar unidade, é alinhar propósito, é garantir que cada homem e mulher na sua companhia saiba exatamente o que tem que ser feito, tá bom? E para você que está acompanhando o Guerreiro, leva isso para a sua vida, leva isso para a sua empresa, para a sua liderança. Clareza é força, firmeza é estabilidade, escuta é inteligência e o exemplo é autoridade. Irmão, mais uma vez, muito obrigado, muito sucesso nessa jornada. Logo em breve já vai ser Major Marote, né? Espero em breve estar nesse bate-papo com você aqui novamente. Cavaleiro, só agradecer demais você, a Elaine, pelo convite. Recebi com muita felicidade, muita honra em participar, porque são pessoas que eu admiro aí, né? Que realmente fazem a diferença. Dizer do prazer, da admiração que eu tenho, e estamos à disposição. Quando for preciso, espero que da próxima vez, já como major, se Deus quiser, né? Que eu não aguento mais ser capitão, meu irmão. Prazer estar com vocês, guerreiros e guerreiras. Sigam nessas orientações que vocês irão longe aqui. Continuem acompanhando, porque são lições preciosas, gotas de sabedoria que estão sendo transmitidas nesse canal. Parabéns, cavaleiro. Parabéns, Elaine. Obrigado. Obrigada, capitão, mais uma vez, né? Obrigada pela honra dessa conversa. E vamos seguindo juntos aqui na jornada do guerreiro. Fala, guerreiro. Tchau para vocês.